Então, muito boa noite, dando início à nossa sala de aprendizagem sistêmica. E hoje o tema é sobre exclusão. E o que é interessante é que a gente fez assim um bem bolado, né? Então eu e a Rita a gente estava conversando no final de semana. Final de semana não, foi antes até, né? Acho que foi quinta ou sexta-feira da semana passada. E o que a gente vai trabalhar? O que a gente vai trabalhar? E aí a gente trouxe vários temas, aí a gente chegou nos excluídos. E aí, quando a gente chega nos excluídos, a gente abre uma oportunidade de falar de várias coisas, né? Então, resumindo, falar das 3 leis sistêmicas, né? Falar do pertencimento, falar da hierarquia e falar do equilíbrio das trocas, porque a exclusão ela ocorre nesse relacionamento que a gente tem por conta do nosso pertencimento, por conta das trocas que a gente faz, né, com as pessoas da mesma linha que a gente tem, da hierarquia, e também, principalmente, por conta, né, da falta de ordem, que é a hierarquia. Então, a gente achou melhor trazer o pertencimento. E aí depois, foi passando o dia, e a gente viu, né, que hoje é o Dia das Avós. A gente já sabia, mas sabe quando fica assim fica no esquecimento, né. E aí: "Nossa, hoje é o Dia das Avós, realmente". E aí foi bem interessante, porque eu falei assim: "É, Rita, a gente vai trabalhar com ancestralidade também, com esse tema dos excluídos, e aí hoje é o Dia das Avós". Então quer dizer, nossa, é uma coisa assim maravilhosa, né, fantástica, a gente está no Dia das Avós, falando de ancestralidade e dos excluídos ao mesmo tempo, porque durante essa aula vocês vão ver que ocorreram muitas coisas antes da gente chegar aqui, né, na nossa vida atual. Então tem muita gente atrás de nós, que a gente não lembra no nosso dia a dia. E aí todas essas pessoas, elas têm uma história que elas viveram, que elas passaram e que elas sentiram, e que aconteceram coisas que a gente não sabe. E a pessoa que está mais próxima da gente é o nosso pai e a nossa mãe. E a história chega até nós através deles, e que logo em seguida já vem a vovó e o vovô, tanto do lado paterno quanto do lado materno. E o que chegou até nós, com relação a essas histórias, né, da nossa família, o que chega até nós com relação a essas histórias? Então, o que nós ouvimos, o que nos contaram, o que foi nos permitido escutar e saber, né, porque tem muita coisa, às vezes, eu acredito que a gente quer saber e ninguém sabe contar. Então, isso gera algumas questões na gente, porque a gente não só escuta as histórias, mas principalmente porque a gente sente o que ocorreu lá atrás, porque os sentimentos vêm também no nosso DNA. Então é muito interessante, né, hoje ser o Dia das Avós, porque o que as vovós, né, o que os avós carregam na marca do rosto, né, as histórias, através da marca do rosto deles, as histórias que eles viveram, que eles ressignificaram para eles poderem fazer com que a vida chegasse até eu, até a Alicia, até a Rita, até a Camila, até a Lucimara, até o Benedito e até a Rosimeire. E de todos os outros que não estão aqui, de repente, fisicamente, mas estão em pensamento, em energia com a gente, né? Principalmente os que gostariam de estar aqui, mas não vão poder. Então, vou me apresentar, né? Dei essa introdução. Antes de eu me apresentar, eu sou Cláudia Marques, eu sou pedagoga e psicopedagoga. Antes disso, fui professora, né? Fui estagiária da área da educação. Na realidade, eu sempre fui da área da educação, não tive outro tipo de atividade profissional antes de ser professora. Eu já fiz, na minha época, era o antigo magistério,
Eu fiz o antigo magistério, já entrei na pedagogia, já comecei com o meu primeiro emprego como estagiária na escola, depois já peguei sala de aula, dei aula desde a educação infantil até o ensino médio, depois eu dei aula na formação de professores, e depois de algum tempo, um pouquinho antes da pandemia, eu já comecei a me interessar pelos assuntos sistêmicos. Aí eu fiz constelação, fiz o curso de constelação e integrei a pedagogia com a visão sistêmica. Hoje eu tenho um curso, né, que está ainda ativo toda segunda-feira, que é um curso de pedagogia sistêmica, e também tenho vários outros cursos. Um deles é o empreendedorismo sistêmico, que eu também, a primeira turma acabou terminando no mês de janeiro ou fevereiro, e agora eu retomei o trabalho com a sala de aprendizagem, que antes eu tinha vários grupos, né, espalhados, Clube do Livro, Constelação, vários grupos, e aí eu fechei todos eles, e eu criei, né, a sala de aprendizagem, que é fruto de um trabalho do curso de empreendedorismo sistêmico, junto com a Rita, que ela foi aluna, né, do empreendedorismo sistêmico, e atualmente é aluna da pedagogia sistêmica. E aí nós tivemos a ideia de criar a sala de aprendizagem para a gente poder nos desenvolvermos, né, dentro desse sistêmico, estando a serviço, e ao mesmo tempo que a gente está a serviço, a gente também nos aprimora e também ajuda, né, contribui com algumas pessoas que estão junto com a gente, que têm a disponibilidade de estar conosco e nos seguir. Então, todos vocês sejam muito bem-vindas, bem-vindos, e eu vou passar a palavra para a Rita, se apresentar, e depois, Rita, se você já quiser começar, você já começa, tá bom? Logo depois da sua apresentação. Eu só vou explicar só o que eu esqueci de explicar, que a gente faz assim, na sala de aprendizagem. Eu dou uma introdução, a gente faz as apresentações e a Rita faz a leitura terapêutica dentro da temática. E aí, depois da leitura terapêutica, a gente abre para vocês, abre para todo mundo, ou a gente faz algumas dinâmicas, ou a gente faz alguns exercícios, ou a gente faz alguns movimentos sistêmicos. Então, vamos ver o que a gente terá para hoje. Rita, passa a palavra para você. Boa noite, grupo. Eu sempre brinco que eu sou menina, sou mulher, né? Sou educadora, também fiz magistério, trabalho há bastante tempo com atendimento, mais na área de vendas. Faz mais ou menos uns 5 anos que eu me interessei pela área de terapias, né? E comecei a estudar a respeito, a princípio, para autocura mesmo, para eu me tratar dos meus problemas emocionais, das minhas dores, minhas dores físicas e emocionais. Aí, depois disso, eu vi que fazia muito sentido e até era uma coisa que eu já tinha dentro de mim, que era essa vontade de estar auxiliando as outras pessoas a curar suas dores também. Então, eu fiz constelação, fiz o curso de constelação com a Cláudia, fiz o empreendedorismo sistêmico, sou aluna dela da pedagogia sistêmica agora, e tem alguns outros cursos na área de terapia. E aí eu estou aqui para contribuir, né? Para somar, para estar contribuindo com o grupo, para que a gente possa crescer junto, compartilhar as coisas boas, né? E trazer. Hoje, o tema de hoje é a exclusão, né? E eu trouxe aqui um texto que eu pesquisei para a gente ler, para conscientizar a respeito do que é, e depois a Cláudia traz os movimentos.
Aí a gente vê como vai desenrolar, o que o campo vai trazer. Uhum. Pertencer é, antes de tudo, um sentimento natural, uma necessidade de qualquer ser humano. Cada pessoa que nasce ou é vinculada a um sistema necessita ser reconhecida como membro integrante e respeitada no seu lugar e papel dentro desse sistema. No sistema familiar, os membros são únicos e todos têm o direito de pertencer. Isso equivale a dizer que ninguém pode ser excluído, não importando suas características, suas dificuldades e virtudes pessoais. Todos são importantes para o sistema. Quando ocorre uma exclusão no sistema familiar, acontece um desequilíbrio. Essa situação passa a ser vivida por um descendente, sem que necessariamente ele tenha conhecimento ou afinidade com o antepassado excluído. Muitas vezes, descendentes se apresentam de forma a viver como seus antepassados, ou irmãos excluídos, rompendo com a família e vivendo separado dela. Um grande exemplo disso são filhos que saíram de casa e nunca mais se encontraram, ou sequer falaram com seus pais ou outros familiares. Ô, Muitas Rita, pessoas... Oi? Rita, eu queria assim, ó, nessa sua pesquisa que você fez, você trouxe vários aspectos importantes. Eu só queria dar uma paradinha nesse primeiro aqui que você leu, porque aí a próxima parte você já vai falar sobre outra questão dos excluídos, né? Sim. E aqui nós estamos falando de uma questão que envolve, que tem um desequilíbrio e que envolve, muitas vezes acaba envolvendo os descendentes, né? Com relação a esse desequilíbrio por uma situação de exclusão. Aí eu gostaria de saber o que vocês entendem a respeito disto, o que vocês sabem a respeito disto, quais as experiências que vocês têm a respeito desta parte. E quem são esses descendentes que acabam querendo corrigir essa exclusão, uma possível exclusão que aconteceu lá nos nossos antepassados? Se alguém quiser comentar, tudo bem. Se ninguém não puder, não tem problema também. É só para eu saber até que ponto vocês compreendem isto, para eu não ficar falando a mesma coisa que vocês já sabem. Sim, Rose. Eu acho que essa foi uma das partes que mais, assim, quando eu vim para a reunião, eu já vim pensando nisso, porque eu mesma, eu não tenho muito entendimento disso, entendeu? Assim, você está numa família, eu vou falar da família, tá? Você está na família, aí, de repente, um bebe, né? Aí, é meu tio, mas ele bebe. Ah, não, então ele não é meu tio mais. Aí eu viro as costas e ele já deixou de ser meu tio porque ele bebe. Só que daí eu não entendo o que acontece depois, porque, por exemplo, ele foi excluído. Uhum. Agora, quem é o outro que vai passar por esse processo dele? Eu não sei se é processo Entendi, que eu. Então, isso eu não consegui ainda entendi. ter essa percepção, entendeu? Qual é a sua profissão, Rosmeire? Eu sou farmacêutico. Ah, tá bom. Só para eu saber mais ou menos qual é a sua profissão, para eu saber de que ponto de partida eu chego. Isso seria uma live, uma aula de 1h30. Que nem eu falei lá no grupo. Não, acho que não foi no grupo, foi no meu Instagram que eu coloquei, sem querer dar uma aula de 1h30 aqui no Instagram, vou falar brevemente. Então, mas assim, gratidão pela sua pergunta, porque realmente esse é o X da questão. Então, você está certíssima. Quando realmente, nesse exemplo que você deu, porque ele é bêbado. E o que é interessante é assim, ó, quando a família vai se reunir, esse tio incomoda. E aí o que acontece? Ai, vamos fazer festa, mas não conta pro tio.
Então, a exclusão, ela pode ser um pouco até sutil. Ela não precisa ser assim: "Não queremos mais saber de você, você não entra na minha casa, deserdamos você, não conheço você na rua". Não, é uma coisa sutil. Não chama esse tio, esconde esse tio. "Ah, mas se esse tio for, ai meu Deus, caramba, se ele vier". Pronto, já está excluindo. Então não precisa ser uma coisa mesmo assim, mais agressiva, né, e é uma coisa sutil, já está trazendo uma exclusão. Quem são os excluídos da família? Nesse caso, né, os drogados, os alcoólatras, né, tem outros que aí a Rita vai lendo e a gente vai colocando, mas nessa parte desse texto, esses são os excluídos, né. E às vezes as pessoas desempregadas, né, enfim, os assassinos, enfim, que cometeram alguma coisa que a família não concorda, né. Então por que que tudo isso acontece? Porque na família, tem uma consciência de grupo e tem uma consciência pessoal. A consciência de grupo é aquilo: "Ai, meu Deus do céu, será que ele vai?" E o grupo todo se combinam e sentem isso e acreditam nisto. Acredita nisto. É o grupo. Então o grupo vai preservar algo diante de uma situação que o grupo acredita que isso não é legal para os outros da família. Então a consciência grupal vai forçar todo mundo a pensar igual. Só que tem a consciência pessoal. O que é a consciência pessoal? É a consciência de cada um. Então, aí vem a segunda parte da pergunta que você falou. Mas o que acontece depois? Então, essa exclusão que pode ter acontecido em qualquer momento da nossa linhagem, pode ser com o pai, com a mãe, pode ser com o vô, com a avó, pode ser com o bisavô, com a bisavó, ou pode ser com a gente mesmo, na nossa época, entre os nossos irmãos ou entre os nossos primos, né. Então, essa exclusão, ela vai requerer uma reparação. Então a Rita hoje me contou uma coisa muito interessante. Quebrou a bonequinha dela, que era o enfeitinho da mesa dela, e aí ficou vazio naquele espaço que tinha a bonequinha, porque ela não deixou a bonequinha quebrada, ela tirou a bonequinha e ficou vazio. E ela não aguentava olhar para aquele vazio. O que que ela fez? Ela foi lá, comprou um outro objeto e colocou no lugar. Então, a consciência espiritual, que não é religião, não é religião, é algo maior, é uma energia maior, que quer o bem de todo mundo, quer só amor, que quer o melhor para todos, né. Essa energia maior, esse algo maior, que quer o bem daquele sistema, vai ficar olhando para aquela estante com aquele buraco faltando a bonequinha. E não está certo, porque está faltando. Então, ocorre um deslocamento entre os membros da família para ocupar o lugar daquele tio que está sendo excluído. Porque como objeto, a gente comprou outro e colocou. Mas e com familiar? Não tem como ir lá buscar um outro tio na feira e colocar um tio melhor que a gente gosta. Então, há um deslocamento, porque não pode pegar aquele buraco faltando daquele tio. Então alguém se desloca e vai para o lugar do tio. E aí os descendentes trazem isto. Aí, e quem são os descendentes? Podem ser os nossos pais, podem ser os nossos avós, porque eles são filhos de outros, né, dos nossos bisavós. E podem ser a gente, pode ser os nossos filhos. Então é como se a consciência espiritual tocasse o coração, as memórias afetivas de um membro da família que sente essa exclusão, mesmo não ter vivido na mesma época, e ele vai toda hora se sentir
ele vai se sentir excluído, ele vai se sentir bravo, ele não vai concordar com ninguém, ele vai ser o irritante daquela família, que é como se ele estivesse reivindicando aquele lugar vago que tem dono. Então, ele é o justiceiro. E aí ele vai reivindicar isso de alguma forma. E aí é como se ele falasse assim, se você não olha, eu olho. Só que ele não sabe, não está na consciência. Ele não sabe que é o tio José que nasceu no século passado. A gente não sabe, mas sente. Mas sente. Então, tem muito a ver. Aí entra a constelação como algo importante na vida das pessoas para fazer um tratamento terapêutico, porque não, as pessoas, nós às vezes sentimos abandono, mas o abandono não é nosso. A gente só está trazendo a voz de quem foi abandonado para a gente poder ou colocar essa pessoa no seu lugar de vida dentro da nossa família, porque não importa o que ele fez de errado na vida, o que importa é que ele faz parte daquele sistema. E não pode ficar o vão, o buraco sem a bonequinha na estante. Né? Então, aquela pessoa, ela fazendo a constelação familiar, esse movimento, ela consegue entender e compreender que o sentimento de abandono não é dela, que esse medo não é dela, que essa raiva não é dela. Tem pessoas tão serenas, com tanta raiva, vocês compreendem isso que eu estou falando? Pessoas serenas com muita raiva. Porque a raiva, ela não está, de repente, aqui nas mãos, a ponto de sair brigando com todo mundo, de sair batendo porta, de sair pisando duro, de sair socando as pessoas na rua. Não, a raiva fica dentro aqui, ó, do coração. Então, são pessoas tão serenas, mas com tanta raiva. E que as pessoas falam, de onde vem isso? E isso dói dentro, dói, 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 dói muito. E é como se a pessoa tivesse... E aí vem os problemas de saúde. Porque aí a pessoa tem tanta raiva que ela está engolindo a raiva. É isso que ela engole. E aí o que acontece lá dentro do estômago? O que acontece? Ela está engolindo essa energia, essa bola energética de raiva. Então a constelação vem para poder reorganizar o sistema, para poder dar lugar para esses excluídos e liberar essa pessoa. Que ela não precisa ficar querendo salvar, que ela aceite o que aconteceu lá atrás, e que essa pessoa olhe só para frente, porque lá atrás ela não dá conta mais. Essa bonequinha que a Rita deixou cair, quebrou, não vai voltar nunca mais, gente. Mesmo que ela colhe todos os caquinhos, não volta. Vai ser uma outra boneca, toda remendada, mas não é a mesma, não volta. Então a gente não consegue dar conta mais do que aconteceu lá. A gente tem que olhar para frente e viver uma nova vida, com outra perspectiva. E não precisar mais sentir essa raiva, porque tudo foi do jeito que foi. Se excluir o nosso tio lá atrás, algum motivo eles tiveram. Quem sou eu para querer apontar o dedo o pai, para a mãe, para o avô, porque excluiu lá atrás? Alguma coisa teve lá, uma história que eu não vivi, uma história que eu não sei, mas eu sinto. Então não adianta eu voltar nisso. Só adianta eu aceitar e honrar isto do jeito que foi e eu fazer algo com isto, eu aprender com isto. Aí eu aprendo a controlar minha raiva, eu aprendo a ser serena sem raiva, alguma coisa a gente consegue aprender de positivo e não ficar olhando só para o negativo. Respondi, Rosimeire? Sim, muito interessante. Muito obrigado, tá? Por nada, pode parar o momento que vocês quiserem, pode parar para perguntar. Mari? Esse assunto da exclusão é muito interessante, ao menos para mim, ele faz eu fazer muitas reflexões sobre isso. Ao menos já fez muito, agora já está mais tranquilão, porque
essa questão do excluído ou de excluir, às vezes é a questão da negação, na verdade, né? Não é o fato da... Aí, eu vou pegar eu de modelo, que eu sou uma modelo boa de exclusão. Porque, tipo assim, como eu falo que penso, tipo assim, a maioria não... Eu incomodo quando eu estou junto, entende? Então, é aquela história. E isso serve para a gente colocar para várias situações, né? Então, tipo, tu comentou ali do alcoolismo, mas pode ter N situações que isso acontece, né? E esse acolher, de ter essa consciência, e tu acolher, mas eu vou dizer, vou usar o coração, que é o lugar que passa tudo, né? É muito interessante quando tu tem isso, e isso fica intrínseco dentro da gente, muda bastante coisa. Uhum. E aí a doida aqui, né, com a questão do tal dos gêmeos remanescente, aquele negócio todo, eu aqui me fiz uma pergunta, vou trazer uma contribuição minha cabeluda aqui. A questão que às vezes tem pessoas que têm um sentimento, como é que eu vou dizer, de solidão. Será que tem como tu... É um delírio meu, tá? Porque espermatozoide, por exemplo, não é um só, óvulo é um só, mas espermatozoide não é. Será que não tem alguma coisa ali que o ser humano pode trazer? Será? Não, eu tenho certeza que tem, tá? Não Sim, é será. E sim, eu não tem. sei se alguém aqui já pensou essas coisas, porque eu pensei, eu vou contar quando é que eu pensei essas coisas, tá? Quando eu fiz minha aula de, como é que é a palavra? Não é citologia, de histologia em 2007, 2008. E aí eu me veio umas ideias de Jericoá, que nem mais umas outras ideias que me veio. E aí entra a questão do excluir, e entra a questão assim, a gente às vezes olha para a vida nossa, né? Só uma partezinha, mas ela tem tantas partes e às vezes tem alguns, eu vou usar uma palavra bonita agora, porque eu sou um pouco casquenta. Tem alguns gatilhos que você não sabe em qual parte de todo esse processo que está algumas dores nossas. Eu amei o teu rostinho, Lícia. É, terminou, Mari? Sim. Não, eu Tá. quis só trazer o meu delírio aqui, se esse só eu que sou meia fora da caixa, não. Não, não, isso que você trouxe é bem interessante e realmente a gente não para pensar em tudo isso, é uma dimensão muito maior, muito além. Mas isso que você falou faz muito sentido, a questão mesmo dos espermatozoides, porque vem todos de uma vez e um que acaba, né, fecundando, ou dois, ou três, enfim, né, depende, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Não, Não lá não tem tem, é como. fora de controle, não tem como. Lá é que nem eu disse para uma pessoa ontem, assim, por acaso você governa a hora que tu quer que o sol nasce, não é assim que funciona. Isso, isso. Quando a gente começa a olhar para a vida, ou para as situações que se apresentam num outro olhar, tu muda até a maneira de tu se colocar, né? E aí você trouxe um sentimento, você trouxe sentimento de solidão, né? De solidão, É que pessoas vem que... aquela questão que muita gente fala, daí tu vai começar, e aí, porque eu sempre digo, essa questão de ir lá na barriga da mãe, dos Uhum. acontecimentos, E eu às já vezes, e às vezes eu, não é nem essa solidão, de repente, sua, de você ter tido contato com outros irmãos, vamos dizer, que não nasceram. Às vezes exato, é a solidão de outras crianças do sistema que não puderam nascer, que não nasceram, e que a gente sim, traz isso. exatamente, vem muita informação e aí vai depender de cada situação, né? Exatamente.
E aí eu vou pedir para a Rita continuar a leitura, porque aí a gente vai entrar nesse assunto. Desculpa, Rita. Não precisa se desculpar. É só assim, que é um assunto muito importante e que depois, conforme a Rita vai lendo, a gente já vai respondendo para você e emendando os outros tipos de exclusão. Senão a gente fica conversando, e aí quando vai ler, aí a gente já passou do ponto. Então eu quero pegar esse ponto seu mesmo da exclusão do nascimento. Aí a Rita vai continuar a leitura. Por favor, Rita. Sim. Muitas pessoas podem estar vivendo como seus bisavós, avós, pais, tios, irmãos, ou mesmo como ex-cônjuges ou relacionamentos afetivos significativos de seus pais. Por exemplo, um tio que fora rejeitado por ser alcoólatra, ou por ser portador de uma patologia física ou um distúrbio mental, uma tia ou outro parente que tenha casado com alguém cujos pais não aprovaram e por isso foram banidos da família, filhos rejeitados ou não incluídos, como o que ocorre em função de abortos provocados ou espontâneos, também podem gerar consequências sistêmicas. Os filhos abortados precisam ser incluídos no número total de filhos, mesmo que não tenha nascido. Nos casos de separação conjugal, as pessoas envolvidas têm todo o direito de sair de um relacionamento, mas o mais importante é como elas fazem isso. Se numa separação uma pessoa simplesmente descarta ou exclui a outra, mostrando desrespeito, isso pode provocar desequilíbrios, manifestando-se através de dificuldades num próximo relacionamento afetivo da pessoa que excluiu, ou através de um comportamento ou sintoma físico de um filho do segundo casamento dessa pessoa. Rita, vamos parar aqui, porque assim a gente já pega o que a Mari trouxe, e já entrou também várias outras situações que dá para a gente falar. Uhum. Disso tudo que foi lido, alguém gostaria de comentar ou fazer uma pergunta? Principalmente na questão da Mari, né? Que traz a questão dos abortos. Então, o que a Mari trouxe é praticamente isso, aborto. Porque se teve uma fecundação, entraram 3, 4 no útero, mas só um foi gerado e nascido, então, o que aconteceu com os outros? Teve aborto, né? Todo mundo concorda ou não? Um detalhe só, Cláudio, se tu permite. Sim. Essa quantidade de espermatozoides, tá? Que são vários, acontece a separação deles. Será que esse 50%, né, que nós somos papais, não tem peso também junto, além desse peso daquilo que tu tá trazendo, que a gente já trouxe no caso, que é aqueles que chegam a fecundar, mas eles acabam se perdendo pelo processo que o corpo feminino tem, né? Tem esses que agora, né, estamos, vamos falar assim, eu não sei quanto tempo essa questão está sendo estudada, vamos falar a nível do Brasil, né? Mas essa doideira que eu pensei, tá? Isso faz uns 10 anos, jamais, não, foi 2007, nós já estamos em 2023, que foi quando eu fui fazer umas cadeiras da fisioterapia, e eu soube dar umas viajadas. E aí, esse quesito, o que eu quis trazer, além dessa questão desses, que na verdade nem é feto, tem um outro nomezinho que agora eu não recordo, tá? E antes dele virar feto, ele tem o processo do zigoto, e antes do zigoto ele tem um outro processinho, que tem um outro nomezinho lá que agora eu não recordo. Li o nome ontem, foi falando numa aula isso ontem, eu disse, mas eu era louca lá atrás já. E aí, eu me refiro que essa questão
dessa separação que acontece nesse monte de espermatozoide, eu creio que deve ter algum sentimento nisso tudo, porque eu não sei trazer para a minha língua o que eu sinto, entende? Uhum. Sim, eu estou entendendo. Tá fechado, você fechou sem querer. Não, não, tranquilo, digo, agora eu vou deixar você falar. Eu espero que eu Ah, tá. consiga passar o que eu queria, que às vezes não sai. Aqui, alguém está falando, a Rosângela. Cláudia tem um óvulo, então o esperma que chegar primeiro consegue. Ai, pera um pouquinho, sumiu. Deixa eu abrir aqui meu chat. Ah, tá. Então, o esperma que chegar primeiro consegue. Daí, após a fecundação, é que tem vida. Sim, os outros não fecundaram, portanto, não tem vida. Sim, perfeito. Mas o que a Mari está colocando é que pode entrar mais do que um ser fecundado, mas o que acontece é que o próprio movimento do processo, o corpo, pode estar expulsando alguns. Então, um vai até o final e nasce, e os outros foram se perdendo durante o processo, durante o caminho. E isso acontece mesmo, que é como se o útero fosse absorvendo, né? Ou então acaba tendo mesmo um aborto espontâneo, e a mãe não percebe, o médico também não percebe, então acaba tendo uma situação inexplicável, que a ciência não explica, tá? Lícia, Oi, boa noite. Só para trazer também o meu sentir, né? Muito interessante. Primeiro, o tema, né? Quando se fala dos excluídos, já é uma parte que, com certeza, em mim tem algo excluído, né? Aí eu venho, peraí, bora colher, bora olhar, ou já estamos aqui fazendo isso, né? Naturalmente, pelo uhum, sentir que chegou antes, quando eu olho o tema, né? Quando eu olho a foto, eu gosto muito de olhar as imagens, eu me conecto muito assim, sabe? E eu venho pelo sentir mesmo. E eu sempre, em vários processos terapêuticos aqui, tanto em comungar o ayahuasca, que eu já passei também, já saí, em várias coisinhas assim da minha vida que são, para mim, muito grandes, né? Eu sempre me senti trabalhando em três. Eu nunca entendi, assim, hum, mas nunca parei para tentar entender e nunca quis entender, e, tipo, para mim, era algo meu que caminhava comigo, né? uhum, Normal, achava super de boa. Como que eu sei disso? Porque eu sentia. Agora, como eu explicar isso, eu não consigo explicar. Eu só sentia que era possível realizar em três, trabalhar em três, curar em três, enfim, tudo em três. E algumas coisas da minha casa é tipo três. É três aham. corações na parede, é três coisas da mesma coisa, entendeu? Tipo Ai, que assim, né? lindo, que bonito. Aí é bem fofinho, é bem bonito mesmo. E aí, eu tenho três Instagrams, então é tipo, tem umas coisas assim engraçadas. Aí, um dia fazendo a constelação, né, que deve ter sido o quê? Ano passado, eu acho, não é tão antigo assim, veio como se eu tivesse, né, como se eu fosse uma gestação, que eu sou trigêmea. Aí, quando eu olhei aquilo, entender, eu não entendi, mas eu só sabia pelo meu sentir, no sentido de que agora ficou mais fácil compreender por que que esse três trabalha em mim, né? E eu nunca excluí esses três, eu sempre senti eles em mim ou elas em mim, eu não sei, para mim é uma energia, tipo, não é uma coisa física, não é uma coisa material, não é nada disso. É algo mesmo dentro de mim, é uma coisa firme dentro de mim, uma coisa que é eu, que faz parte de mim, é muito natural para mim. Se eu, sei lá, não sei nem explicar. Então, assim, eu não, os meus movimentos, né, eles foram de integrar. Agora, nessa vida, eu consegui fazer isso, mas eu devo ter levado algumas vidas aí para fazer esse processo. Porque sentir como eu sinto, assim, foi um caminhar mesmo de longo tempo, assim. E Uhum, perceber que, como a Rita trouxe com a boneca, né? Essas coisas estão, sim, aqui nos objetos materiais, no algo que é sólido, né? Representando aquilo que foi excluído. Eu achei muito interessante quando tu trouxe esse exemplo da boneca, né?
Eu tenho um travesseirinho da minha mãe falecida, para mim aquele travesseiro representa ela. Quando eu sinto saudade, eu vou lá e durmo com o travesseiro. Aí quando eu vejo, não, tá bom, já tá muito já, vamos deixar lá quieto, eu guardo o travesseiro de novo. Então, assim, eu sinto, né, essa nossa comunicação com os objetos, sinto algo dentro de mim, que eles estão dentro de mim, e sinto também que ainda tem muita exclusão. Por isso que a gente continua o trabalho, né, fazendo esse processo, mas eu acredito que eu fiz esse movimento inverso também, de internalizar mesmo, integrar essas energias, independente, porque quando tu fala aborto, eu não sinto assim, eu sinto que são vivos, entende? Sim. Mas materialmente, né, vamos dizer assim, fisicamente, vamos dizer assim, biologicamente, pode ter sido um aborto, né? Mas eu sinto que tá tudo vivo, sabe? Eu sinto assim, tá vivo dentro de mim. Sim, e por que você sente isso? Porque eles pertencem, porque eles fazem parte do sistema. Então, eles pertencem. Então, é isso, é essa energia boa, né? E quando não se traz nessa consciência de pertencimento, aí é que tem a exclusão. Então, o que que é a exclusão? É o contrário do pertencimento, quando a gente não vê algo ou alguém como pertencente, a gente está excluindo. Então, esse é o oposto, não tem meio termo. Ou você inclui ou você exclui, não tem meio termo. Só que quando a gente está no sistêmico, o mais interessante é que não é aquilo que você falou, é o sentir. Então, não é o racional, não é a gente falar por falar, né? É aquela situação, nossa, né? É uma frase que eu escutei de uma reunião que eu estava, que era para as pessoas falarem dos seus opostos. E aí, né, ela trouxe essa questão, nossa, eu sou tão serena, raivosa. Então, quer dizer, como assim uma pessoa tão serena é raivosa? Então, não é uma situação assim que se fala, porque se a mente fala, não, eu sou serena, mas é o sentir, e dentro do sentir tem a raiva. Então, são dois opostos que ficam brigando o tempo todo. Então, o que que a gente tem que fazer com essa questão do pertencimento? Se você sente que eles estão vivos, ótimo, porque você colocou eles incluídos. Então, quando você fala que você tem 3 coraçõezinhos, que você tem 3 quadrinhos, você está incluindo eles de alguma forma, porque num movimento de constelação, quando aparece uma exclusão de aborto, um irmão ou mesmo filho, a gente orienta, o constelador orienta a pessoa a colocar no quadrinho da família um pontinho, um desenho, uma estrelinha, algo que vai incluir aquele aborto, aquela criança que foi esquecida, porque a sociedade não considera o aborto como um cidadão, né? Não se faz certidão de nascimento. Então, para esse aborto, né, a não ser que nasça, né, que já é uma criança que está vindo ao mundo e morreu ali na passagem ou viveu poucas horas, aí sim. Mas se ainda não se completou o tempo, não se faz, né? Eu acredito ainda, não sei se mudou a legislação, mas não se faz a certidão de nascimento para essa criança. Então, a família é uma dor muito grande, a família sente isto muito pesado, vem muita culpa, ou na mulher ou no homem, por conta que tem culpa ou vergonha, as pessoas escondem isto, aí acaba ficando oculto e fica segredo de família dentro de uma dor e uma exclusão. E aí os outros, os descendentes, vêm para trazer na consciência espiritual o pertencimento desses que foram excluídos. Então, se você já coloca os coraçõezinhos, então você já está fazendo esse movimento para o seu sistema de inclusão de todas as crianças que não nasceram. Pode ser os seus irmãos gêmeos? Pode ser. Ou pode ser outras crianças de outras gerações? Pode ser. Mas é isso que a gente precisa dentro do processo de constelação, que para nós não cabe a gente querer saber o porquê. Não cabe a gente querer saber exatamente a verdade sobre isso.
É apenas a gente aceitar, dar um lugar para essa história, um lugar bom, um lugar bonito, um lugar de honra. Não vamos ficar fuçando e cutucando as coisas, né? Querendo saber as coisas. Não, já aconteceu, não vai mudar. Isso não muda mais, né? Você não vai conseguir voltar no tempo, ir lá e arrumar. Então, a gente faz agora de uma forma possível, né? E sem ficar julgando e criticando, por que que não me falaram a verdade, por que que esconderam de mim, por que que fizeram dessa forma, por que que não fizeram de outra. Então, isto é um julgamento. E se eles fizeram do jeito que fizeram, eles quem? Os mais velhos da nossa família, é porque eles é o que eles sabiam fazer, eles tiveram motivo para fazer dessa forma. E lembrando que nós, hoje, vamos ser antepassados dos nossos filhos. E o que que nós estamos fazendo hoje para depois o nosso bisnetinho estar numa sala como essa, falando da gente, porque a gente não fez o que tinha que fazer. Mas só a gente sabe que se a gente não fez, porque não deu para fazer. Não deu, simplesmente. A gente teve a oportunidade de escolher o que a gente ia fazer e a gente vai escolher. E o nosso bisnetinho vai ter que aceitar, porque nós vamos deixar a herança para ele, como a gente recebe a herança dos nossos bisavós. Rita, vamos continuar? Eu ia falar, será que você está fechada o seu áudio? Ah, tá. Estava fechado meu microfone. Ah, então tá Estava bom. tentando abrir. Você parou no outra situação de desequilíbrio. Outra situação de desequilíbrio por exclusão pode se manifestar através de doenças graves, como câncer ou outras enfermidades degenerativas. Nesses casos, identificamos que a pessoa enredada acaba seguindo o destino da pessoa que foi excluída. Você quer falar alguma coisa a respeito desse trecho ou posso Eu acho que continuar? não, acho que poderia sim, porque depois vai aparecer da empresa, né? Sim. Teve a questão da separação conjugal, então não existe ex-marido, né? Dentro da visão sistêmica, a gente não fala ex-marido, ex-mulher, enfim. A gente fala primeiro marido, segundo marido, que é uma ordem. Então, são as 3 leis. A lei do pertencimento. Tudo aqui nós estamos falando de pertencimento, né? A questão dos abortos, a questão do tio que era bêbado, ou algum familiar que era bêbado, foi excluído. Então, trazer o pertencimento. Agora, a gente está trazendo a questão da ordem, da hierarquia. Então, primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, primeira mulher, primeira, segunda esposa. Então, é uma ordem de chegada no sistema. Então, essa ordem, se a gente respeitar essa ordem de chegada no sistema, a probabilidade de a gente ter um relacionamento com a vida e com as pessoas mais harmonioso é muito favorável do que a gente excluir essa ordem. Então, teve a primeira esposa, aí a segunda esposa não quer saber da primeira. Então, exclui ela. Não tem jeito. E isso é muito importante. A gente vai fazer uma sobre relacionamento de casal, a gente vai estar marcando. Mas só Aqui para tem um adiantar um outro pouquinho. babado, né, prof? Oi? Aqui tem um outro babado, porque uma pergunta, esposa, no caso, vamos falar bonito, esposa, é aquela que você casa ou é aquela que você foi lá e manteve relação sexual? Entrou no sistema. E aí veio o Dodô, e aí agora vamos raciocinar com todos aqueles que tu manteve relação Sim, sexual, você se uniu, você casou. entrou no E aí sistema. agora, e ninguém quer olhar para. É o outro babado. Esse Isso, aqui está um pouco mais forte que o dos externinhos ali. com certeza. Porque aí como que vai falar para o atual marido? Ah, mas eu dou Né? risada. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu no sábado passado, numa sala de constelação. Eu disse, o próximo investimento, um dos próximos investimentos meu vai ser constelar os meus ex. E aí Sim, uma pessoa foi dizer assim para mim, ai, credo, tu fala desse jeito. Eu disse, eu tenho oficial, eu tenho 3 e tenho os não oficial.
a pessoa ficou me olhando assim e ficou horrorizada dessa maneira. Eu falo, digo, mas É a vida. Mas exatamente. isso que você falou é isso mesmo. Então, a gente vai ter que olhar para essa Só que, ordem, a ordem de só que, entrada no sistema. E só que quando tem um relacionamento que já vem com filhos antes de você, a ordem de chegada no sistema. Aí quem é você que quer ter a preferência perante uma criança que chegou primeiro que você no sistema? E olha como é difícil para uma e olha o mulher detalhe, ceder né? a isso. E Oi? olha o detalhe, né? A criança é dependente dos pais, no caso, né? Daí chega a Mari ali no meio da Fusar que quer bancar a gala, né? Um negócio que faz tudo um rebu, né? Então as consequências são muito grandes, só que são coisas que poucas pessoas olham, dialogam sobre isso, refletem sobre isso, né? Por isso que é importante esses grupos da sala de aprendizagem. Então, quando vocês conhecem algumas pessoas, principalmente que não são da área de constelação, convidam, manda o link, fala para eles entrarem algum dia para assistir uma aula, porque aí elas vão começar a entender que muitos conflitos do dia a dia dela podem ser resolvidos com uma inclusão, porque só está acontecendo a exclusão, é só incluir. E saber qual é o seu lugar, porque quando tem uma exclusão, há um movimento, há um deslocamento das pessoas para ocuparem esse lugar que está vazio. E aí fica fora da ordem. Ficando fora da ordem, vem desequilíbrio, vem desentendimentos, vem doenças, várias outras coisas, né? Então, a gente só precisa olhar e organizar. Agora, isso não quer dizer que a gente vai. Eu vou incluir. Ai, meu Deus do céu, eu vou convidar ele para vir almoçar na minha casa todo domingo, vou ter que aguentar isso. Não é isso. Não é morar junto, não é sair junto, não é passear junto, não é ficar beijando toda hora e dizendo eu te amo. Não é isto. É interno, é uma postura interna. E aí que chega o Dodói. Essa semana passada, eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, ex-nora, não sei o que, deu a pessoa assim, tá, e o que tu fez com o teu neto? Matou ele agora? A pessoa ficou, tipo assim, como se tivesse dado um choque nela, né? Porque não tem como, se tu excluir a nora, tu vai excluir o neto. Uhum. E, Olha, e tinha uma criança no meio, né? Daí eu trouxe isso, a pessoa, parece que quando eu falei para ela, digo, tá, mas acabou de enterrar o teu neto? Eu perguntei a pessoa, ai, Mari, mas tu é forte. Eu digo, mas é eu vou para tu trazer. mudar um drive aqui dentro que está mal instalado, vamos falar assim. Às vezes precisa de um choque dessa assim, ai meu Deus, não digo isso, digo, claro que o neto é 50% teu filho, 50% a mãe. Então Eu não vou dá para querer. Não dá, né? Não tem Não como. dá. E isso acontece assim, ó, por exemplo, uma mulher solo, uma mãe solo. Ela não quer ver o marido de jeito nenhum. É isso que acontece. De jeito nenhum, nem pintado de ouro. Então ela diz que ela é sozinha e diz para a criança que a criança não tem pai. E aí ela vai para a escola. A criança vai para a escola. Aí, na escola, tem muitas coisas que traz pai, que a gente tem que fala de pai. Mas tem uma coisa muito forte, que é o Dia dos Pais, que agora todas as escolas vão sofrer um pouquinho por conta disso. Porque tem o Dia dos Pais e aquela mãe solo não quer falar de pai de jeito nenhum. Essa palavra está proibida, não sai da minha boca. E a criança fala, eu não tenho pai, eu não tenho pai, eu não tenho pai. A própria criança já fala. Então, dentro do que a Mari está trazendo é assim, como que uma professora, como que uma terapeuta, como que vai se conversar com esta mãe, porque não tem como falar para ela, não, você tem que gostar desse homem, não gosto desse homem, esse homem é o pior homem do mundo. Como que a gente vai fazer ela gostar? Então, não tem como. Mas o que a mãe pode fazer, o que a gente pode fazer por essa mãezinha é assim: quantos anos tem a sua filha ou seu filho? Minha filha, meu filho tem 8 anos. 8 anos, tá bom.
Então, imagine que este homem, que você não quer nem falar o nome dele, que ele tivesse saído para fazer algum serviço na rua há 10 anos atrás. E aí ele é atropelado e morre há 10 anos atrás. Aí essa mãezinha pode dizer, ai, graças a Deus que você falou uma coisa que presta, né? Que ele morreu, graças a Deus, porque eu não quero ver ele nem pintado de ouro. Aí você chama atenção. Há 10 anos. Quantos anos tem seu filho? Tem 8. Há 10 anos ele morre. Aí cai a ficha. Se ele tivesse morrido 2 anos antes da criança nascer, a criança não nascia. Então, vamos ver por uma perspectiva. O homem não presta, mas o pai é o seu pai. Eu amo muito o seu pai em você, porque você é metade de mim e metade do seu pai. Mas o que é difícil é fazer essa separação do homem do pai. Porque se a gente consegue fazer essa separação, a gente inclui o pai, a gente inclui o tio, a gente inclui todo mundo que faz as coisas diferentes do que a gente não gosta. Mas se a gente não separar, a gente sai só excluindo. Por conta da nossa vontade, da nossa verdade, da nossa crença, das nossas limitações de ser humano que nós somos. Mas alguém vai olhar para isso se a gente não olhar. Então, quando a gente chega nesse ponto do sistêmico, a gente pode olhar para isso, para o nosso filho não ter que olhar. Senão, nosso filho, nosso neto, bisneto vão olhar para isso, porque a consciência espiritual vai fazer a ser incluído quem é de direito. E então nós falamos sobre os ex, falamos sobre os filhos, os abortos, a separação, né? Agora pode continuar, Rita, por favor. Acho que é a parte da empresa. É que eu ia colocar um comentário no chat, mas eu ia falar que se nós não incluímos esse descendente, ele pode seguir o mesmo destino dessa pessoa que foi excluída. Ele pode repetir o trauma daquela pessoa, no caso, tem alguns... eu conheço um caso, né, que a pessoa foi abandonada pelo pai, e ela fica repetindo a vida toda, já tem 3 filhos, ela separa e abandona, separa e abandona, separa e abandona, e aí não se conscientizou ainda. Então, ela está repetindo o padrão do pai dela e causando o trauma, mesmo trauma nas crianças que são filhos. Aí Bert Hellinger diz assim, todo excesso traz devido uma falta. A frase é essa, o sentido é esse, eu só não estou conseguindo repetir as palavras dele. Todo excesso tem uma falta. Então, enquanto ela não incluir, nesse caso da Rita, enquanto ela não incluir esse pai, ela está na falta. Se ela está na falta, ela não é completa. Se ela não é completa, ela não consegue se firmar com ninguém, porque ela está buscando esse pai em todos os relacionamentos. Agora, ela não está conseguindo perceber que ela já recebeu o suficiente desse pai e dessa mãe. Só o fato dela ter nascido. E acabou. Porque mamadeira não precisa de peito, toma mamadeira. Simples assim. Já tem a vida. O bem mais precioso, né? Que é o bem mais precioso. Agora, se ela ficar olhando para a falta, aí ela vai sempre reivindicar dos pais algo que eles já deram. Então, quem conseguir, né, ler o livro Onde Estão as Moedas, de João Garriga, leiam, porque vai falar exatamente isso, né?
Aonde estão as moedas? Então, se ficar reivindicando, o sistema está doente. Se aceitar, o sistema cresce. Se todos se beneficiam. Uhum. Rita, Continua o texto. Rita, por favor. Na empresa, quando alguém não foi devidamente reconhecido como pertencendo ao sistema organizacional ou sofreu alguma injustiça por parte da empresa contratante, essa poderá sofrer consequências danosas, tais como grande dificuldade na contratação de um novo profissional, desarmonia no clima organizacional, queda na produção, evasão de clientes e até prejuízos financeiros. Pode continuar. Isso também pode acontecer numa sociedade onde um dos sócios prejudicou severamente o outro. Além disso, tanto no caso da empresa quanto da sociedade, algum familiar das pessoas envolvidas poderá apresentar sintomas desse desequilíbrio, sofrendo as consequências no lugar da pessoa que prejudicou, ou vivendo como a pessoa prejudicada, ou ainda seguindo o seu destino. Em todos os casos em que há exclusão no sistema, alguém poderá representar essa pessoa excluída, de alguma forma, manifestando algum tipo de sintoma ou comportamento. E isso acontece com a finalidade de reparar uma injustiça ou falta, e assim restabelecer o equilíbrio sistêmico. Continua? Deixa eu ver onde você parou. Ah, tá. Agora que eu vi. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui são as perguntas, né? São questões, isso. Tá. Então a gente vai parar aqui. Eu acho que as questões não vai dar tempo de trabalhar hoje, mas a gente pode deixar para a semana que vem, porque esse texto, esse tema, ele é muito amplo e o objetivo é a gente não correr, é a gente trabalhar mesmo ele em todos os aspectos. O que a gente poderia fazer hoje, agora, né? Porque a parte que a Rita leu foi a parte da exclusão nas empresas, né? A questão do pertencimento nas empresas, ela é um pouco diferente do familiar, o pertencimento. Então, se alguém for demitido, faz sentido, porque a empresa precisa produzir, precisa estar a serviço. Então, se foi demitida, porque não teve algum problema lá e precisou realmente sair do quadro. Só que como se faz isto? Aí vem a situação, como que se faz essa demissão? Aí é que é a questão, que pode desorganizar, né, todo o sistema, alguém se sentir injustiçado, e aí os outros profissionais daquela empresa ficam emaranhados com aquela situação de exclusão. Mas é diferente do familiar. O familiar, o tio sempre é tio. Agora, na empresa, a recepcionista pode ser outra e não aquela, e pode ser substituída, porque é função, não é pessoa. Mas como é feito isto, essa demissão, é que faz o emaranhamento ou não. Mas isso é diferente, para um outro dia, se de repente para falar de empresas, ou se alguém quiser fazer alguma constelação envolvendo esse aspecto de profissão ou empresa ou seu negócio. Então, às vezes a empresa não prospera, o dinheiro não fica, o dinheiro sai, o produto, os clientes, então tem várias coisas aí que acontecem, às vezes é por conta da forma que foi feita uma demissão, ou que os sócios, do jeito que os sócios se relacionam. Mas aí a gente tem que ver isso, né, num outro momento. Mas como foi citado pelo texto, tem essa situação de exclusão na empresa que acontece, esse emaranhamento, e que prejudica o andamento da empresa. Financeiro, principalmente. E aí eu gostaria que a gente falasse um pouquinho da história do nosso nome, que esse foi também um dos objetivos da gente
a gente abrir a sala no Dia dos Avós e trazendo um pouco a questão da história do nosso nome. E na próxima aula a gente vai dar continuidade dessas perguntas, porque são questões importantes que podem trazer uma dor, e se tiver dor, a gente abre no movimento. Mas tem que ter dor, se não tiver dor, a gente não vai abrir movimento sem dor, né? Essa é a regra do movimento de constelação. Eu vou colocar aqui no chat o link do grupo, da sala de aprendizagem, e aí se alguém quiser, clica lá e já entra, né? Que eu falei com a Alicia, né? Que ela tá fora. E se você quiser compartilhar também com outras pessoas, Lícia, pode também à vontade. É um grupo que a gente, assim, não é permitido postagem, né, de propagandas, mas se você tiver alguma informação importante, relevante, é só entrar em contato comigo, que aí eu libero ou eu mesmo posto, tá certo? Inclusive, por conta do Dia dos Pais, tem um convite que a Celeste, né, deixou, que é para falar sobre o luto, né? Principalmente pais que perderam filhos, então vai trabalhar o luto. Então eu vou estar colocando lá no grupo, assim que terminar essa aula de hoje, porque o luto também, assim, esse luto está sendo excluído, né? A gente não pode excluir nada. Quando a gente está falando de exclusão, a gente não pode excluir nada, não são só pessoas, é nada mesmo. Então, o luto é um processo, ele faz parte desse processo de vida, ele não pode simplesmente ser excluído. Então, a gente precisa saber viver e respeitar essa dor, e de uma maneira respeitosa, principalmente com a gente mesmo, né? E dando valor à pessoa que cumpriu o que algo maior tem. Então, quem acredita em Deus, que cumpriu o que Deus quis, que a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Outros nem envelhecem, mas é o tempo de vida da pessoa. E isto foge da gente, da nossa vontade. É algo maior que decide sobre isso. Então, a gente tem que ser muito respeitoso com a gente mesmo, com a pessoa que está com esse destino e que está obedecendo algo maior, que é a partida. Então, nós vamos agora falar do nosso nome, né, do nosso sobrenome. Então, eu gostaria, assim, que vocês, cada uma de vocês que quiserem, eu vou até parar de gravar, vou encerrar aqui a gravação, que aí o exercício cada uma vai falar do nome, do sobrenome, e falar um pouquinho do que sabe das histórias, e a gente vai observar no nome e no sobrenome se tem exclusão, porque é o nome da mãe, o nome do pai, de onde vem esse sobrenome, né? Então, isso vai trazer coisas interessantes que a gente vai dar continuidade nas próximas aulas a partir das histórias que vão surgindo hoje aqui. Então, eu vou encerrar a reunião e a gente vai dar continuidade à dinâmica com as histórias do nome.